Gálatas 6:9 diz assim. Eu gostaria que a igreja lesse, é um versículo só. Você vai ler bem alto, por favor. Pode ler na sua versão, mas leia alto. E não nos cansemos de fazer porque a seu tempo, se não desfalecermos. Bota a sua Bíblia na cadeira, não fecha, porque depois nós vamos... Dê um aplauso à palavra do Senhor. Pode sentar. Se você puder, vá comigo também, que eu já vou ler, em Marcos, capítulo 2. É o texto que eu vou falar. Evangelho de Marcos, capítulo 2. Versículo do 1 ao 5 e depois o 12. O versículo 1 de Marcos 2 diz assim, esse tema é a cura de um paralítico em Cafarnaum. Diz assim, dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum. Por que de novo? Porque Jesus ele vivia assim, Jesus vivia entrando e saindo das cidades. Se você reparar, principalmente lendo os evangelhos, você vai ver que Jesus nunca estava parado o tempo todo num lugar só. Jesus estava sempre se movimentando, fazendo a obra de Deus, né? Ele estava o tempo todo se movimentando, fazendo a obra de Deus. Ele estava sempre fazendo o bem, e por toda parte, né? Jesus estava sempre fazendo o bem, e por toda parte. Por isso que diz aqui de novo. Então aqui ele volta a Cafarnaum. E logo correu que ele estava em casa. Então a notícia logo se espalhou. Olha, Jesus está aqui em Cafarnaum de novo. As pessoas que ouviram isso, só para você ficar dentro do contexto, ficaram ligadas. Por quê? Todas as vezes que Jesus passava por uma cidade, ele operava milagres, ele abençoava. Então ficou aquela expectativa, ó, Jesus voltou. Então quando souberam isso, as pessoas ficaram com aquela expectativa. Eu preciso estar lá, eu preciso estar próximo aonde ele está. E aí, por isso que o versículo 2 diz, muitos afluíram para ali. Por exemplo, aqueles que não tiveram tido contato com Jesus da outra vez, que não haviam, ou tiveram contato, mas não haviam conseguido os seus milagres, ficaram na expectativa. Opa, ele está de volta? Então eu vou para lá, vou para onde ele está. Então as pessoas todas foram para ali. Tantos que nem mesmo junto da porta, nem na beiradinha da porta, não é? Tantos que nem mesmo junto à porta eles se achavam um lugar. E anunciaram-lhe a palavra. Então Jesus, multidão, palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Quantos homens? 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado, não é? O eirado no ponto correspondente, onde Jesus, eu creio que eles devem ter perguntado, né? Mais ou menos aonde ele está, no local da casa. Olha, ele está do seu lado direito, mais ou menos, não tão encostado na parede, mais ou menos no meio, porque geralmente Jesus ficava mais no meio, ao ponto dele uma vez chamar uma pessoa e dizer, vem para o meio, né? Ou seja, vem para perto de mim. Então, eu estou deduzindo aqui que deram direitinho, detalhadamente, aonde Jesus estava. Até porque eles tinham um plano de colocar aquele homem ali próximo a Jesus. Então não podiam errar. Se Jesus está no canto da casa, a casa está lotada, eles fazem um buraco na telha do outro canto, né? Então houve esse detalhe. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado no ponto correspondente em que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, olha o que Jesus fez primeiro, gente, foi isso aqui que chamou a minha atenção. Jesus viu o paralítico, né? Depois eu falo sobre a abertura, deixa eu correr aqui. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Levanta a mão em direção a quem está do teu lado e diga assim, se for mulher vai ser filha, né? Se for homem vai ser filho. Diga, filho, os seus pecados estão perdoados. Você crê nisso? Você pode glorificar o Senhor por isso? O versículo 6 diz, mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Não houve uma conversação, não. Não é que os escribas começaram a conversar, não.
eles começaram a pensar nas suas mentes, né, no seu coração. Por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecado? Senão um que é Deus. Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe, levanta, toma o teu leito e anda? Porque os dois aqui, gente, tanto dizer estão perdoados os teus pecados, quanto dizer paralítico, levanta e anda, era algo sobrenatural. Porque perdoar pecados só quem era Deus. Então os escribas ficaram com essa dificuldade, até porque os escribas, eles defendiam a lei de Moisés, e na lei de Moisés era pecado qualquer pessoa levantar as mãos e dizer que estava liberando, perdoando, né? Então era algo muito difícil alguém falar isso, está perdoado o seu pecado. Era algo sobrenatural, era algo realmente de uma divindade, que mais à frente eles vieram a entender que Jesus era uma divindade que estava ali. Mas no momento eles não sabiam disso, eles não aceitavam aquilo. Mais à frente eles vieram a aceitar por conta do resultado das palavras. Eles começaram a acreditar, deram brecha, né? Legitimando aquele milagre por conta dos resultados. Jesus não apenas falou, filho, como está aqui no versículo 5, né? Filho, perdoados estão os teus pecados. Mas Jesus também disse ao homem, né? Levanta e anda. E o que Jesus disse aconteceu. Então, vamos pular agora aqui para o 12. Então ele se levantou. O 11. Eu te mando, olha o que Jesus disse a ele. Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito, vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Então foi justamente nesse ponto aqui que os escribas tiveram que aceitar que Jesus realmente era Deus, que estava ali já como filho de Deus operando milagres. O tema da palavra e eu quero falar um pouquinho num ângulo diferente, porque eu já preguei essa palavra aqui, mas essa semana Deus me deu ela um pouco diferente, que edificou a minha vida, e eu quero passar aqui. O tema da palavra é os provocadores de milagres. Pega a mão do seu irmão, levanta a mão do seu irmão e diga isso. Diga com muita fé, porque se você disser isso com fé, você vai provocar milagres essa semana, não somente na sua vida, na sua casa, mas na vida do seu irmão. Então levanta logo no alto, diga assim, você é um provocador de milagres. Aleluia! E eu comecei a escrever essa palavra, dizendo, né, tem horas que eu fico tão irritada com o diabo. Por quê, pastora? Porque o diabo, ele sempre insiste em se levantar contra um homem, contra uma mulher de Deus. Quando eu digo que o diabo sempre insiste em se levantar contra um homem ou uma mulher de Deus, eu digo que ele insiste em nos ver e dizer palavras que nós somos fracos, que nós não conseguimos. O diabo, ele sempre trabalha assim, tentando colocar dentro de nós, né? Às vezes no nosso espírito, às vezes ele não usou ninguém, mas uma situação que você esteja passando, ele sopra no seu ouvido, né? O espírito de fraqueza, o espírito de impossibilidade. Mas o que acontece? E eu escrevi aqui, só que ele esquece, o diabo ele esquece, e somos nós que temos que lembrar. Por isso que eu estou te chamando hoje, e Deus está nos chamando de provocadores de milagres, que nós temos que lembrar que somos crentes. E o crente, por mais fraco que ele seja, que ele seja não, porque ele não é fraco, por mais fraco que ele se considere, porque a pessoa pode se considerar, mas não é, muita coisa que ela se considera, ela não é, né? Se ela se reconhecer em Deus, ela vai saber quem ela é de verdade. Mas até esse crente que se considera fraco, não é? Até o crente que se considera mais problemático do meio de todos, não é? Esse cristão, por mais fraco que ele se considere, se ele balbuciar o nome de Jesus, já 1000 demônios caem do lado dele. Se ele abrir a boca dele, balbuciar e proclamar o nome de Jesus,
o nome que está acima de todo nome, né? Na hora da luta dele, Jesus, no teu nome há poder. Jesus, tu és vitorioso. Jesus, tu és forte. Jesus, tu és o Deus que cura. Proclamar no sentido da realidade que ele está dizendo. Sem aquele crente saber, só dele balbuciar e proclamar, demônios e cadeias já estão sendo quebradas. É por isso que nós precisamos o tempo todo estar sabendo, buscando saber quem nós somos em Deus. Então, o diabo, ele não pode com uma pessoa de Deus. Bota a mão no seu coração e diga isso: o diabo não pode comigo, porque eu sou uma pessoa de Deus, né? Diga para o seu irmão que está do lado, aleluia. Fala assim: não se sinta fraco ou incapaz diante do inimigo. Amém? Diga assim: não se sinta fraco diante das lutas, porque você atrai milagres. Quem tem Jesus atrai milagres. Lembra disso durante a sua semana, durante o seu dia. Eu tenho Jesus, eu atraio milagres para a minha vida. Levanta a sua mão bem alto e diga assim: eu sou um provocador de milagres. Glorifica o Senhor por isso. Aleluia, pode aplaudir mesmo, porque tem milagres vindo para a sua vida essa semana. Então nós começamos lendo esse texto de Gálatas 6:9. É claro que antes, nos versículos anteriores, está falando daquela passagem, né? Deus não tem um versículo anterior a esse e prossegue até chegar no versículo 9. Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem semear, né, isso também colherá. Diz o quê? Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante. Eu vou ler isso aqui que é importante. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, aquele que está sendo ensinado na palavra, guiado na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Então, Paulo está dizendo aqui, né, aos Gálatas, quem está sendo instruído, ensinado, né, guiado na palavra, comunique, participe as coisas boas com quem está te ensinando. Aí, qual é o ensinamento para nós aqui? Não é? Geralmente a nossa tendência, se nós não soubermos quem nós somos em Cristo, nós só vamos participar fraqueza, luta, dor. Mas Paulo diz aqui: faça participante todas as coisas boas aquele que o instrui. Por quê? Você vai chegar para quem está te instruindo na palavra, te ensinando na palavra, você vai fazer aquela pessoa participante da sua vitória, para que aquela pessoa se alegre. Um dia desse eu estava no banheiro, chegou uma irmã e falou comigo: pastora, um dia você pregou assim, assim, assado, e eu estou muito feliz, Deus me deu vitória, e eu estou falando isso com você para edificar a sua fé. Eu falei: glória a Deus, porque muitas das vezes a igreja esquece que o pastor também precisa ser edificado, precisa ver da boca da ovelha que, olha, Deus está abençoando a minha vida através da sua, bem como todos aqueles que aconselham, ensinam, auxiliam, precisam ouvir isso. Olha, Deus tem me abençoado com o seu trabalho. Então Paulo começa assim e diz aqui: não vos enganeis, é o versículo 7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então não se engane, não é? Aquilo que você vai semear, você vai colher, não tem uma opção. Por isso que nós temos que estar ligados, semeando coisas boas, não é? Semeando, estar ligados na nossa semeadura de palavras, de atitudes, de pensamentos, do que entra no nosso coração, da nossa vida com Deus, semeando a santidade de Deus na nossa vida, a palavra. Por quê? É o que nós vamos colher. E aí o versículo 8 diz: porque o que semeia para a sua própria carne, colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Quantos aqui querem colher vida eterna? Amém? Glória a Deus. Então vamos continuar semeando coisas boas no nosso espírito. Aí chegou aqui: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Façamos o bem a todos,
mas principalmente aos da família da fé. Aqui não está dizendo, vamos receber o bem de todos. Paulo está dizendo, façamos. Balança assim o ombro do seu irmão, diga assim, façamos. Façamos, é uma ação. Eu tenho que fazer o bem a todos. Você tem que fazer, façamos o bem a todos. E quando Paulo ele fala isso com os Gálatas, com certeza é porque os Gálatas já estavam fazendo, mas eu creio que eles estavam se cansando de fazer o bem. Por isso que Paulo vem com essa palavra de motivação. Olha, não se canse, tá? Ele diz, não se cansem de fazer o bem. Por quê? A seu tempo, e quando ele diz a seu tempo, diz no tempo de Deus, ceifaremos, se não desfalecermos. Então ele estava na realidade desafiando os Gálatas, não é? A não se cansarem de fazer o bem, não desanimarem de fazer o bem, não é? Não deixarem o que é certo. Às vezes você está animado a fazer o bem, mas você vê alguém que estava fazendo o bem desistindo. Qual é a sua tendência se você ficar olhando? Vou desistir também. E era o que estava acontecendo na realidade se você ler a história toda. Mas Paulo está dizendo, olha, não se canse, permaneça fazendo bem, porque vai chegar o tempo que você vai colher. Agora, será que aqueles que desistiram iriam colher? Se eu não estou fazendo bem, eu não estou fazendo nada. Ou se eu não estou fazendo bem, eu estou fazendo mal, né? Ou não estou fazendo nada, ou estou fazendo mal. Então, com certeza eu vou colher ou nada, ou o mal. Então, ele estava incentivando ali. E quando eu estava lendo esse texto, eu lembrei desses homens que não se cansaram. Porque você lidar, agora eu estou falando de Marcos 2, você lidar com um amigo deficiente, ali era um amigo deficiente, não é? Um homem numa cadeira de rodas. Então, ter um amigo assim, vai requerer deste outro amigo, não é? Um grande esforço, porque é uma pessoa que depende da ajuda, não é? Depende da ajuda em N sentidos. E esses 4 homens chamaram a minha atenção e alegraram o meu espírito durante essa semana. Esses 4 homens, eles não se cansaram. Na realidade, como que era a vida do paralítico, de uma pessoa que estava numa maca, porque não tinha cadeira de roda, não é? Era uma maca que eles andavam, eram carregados mesmo. Então, era carregar de cima para baixo. Eu não sei se esses 4 amigos, eu creio que sim, posso falar, posso conjecturar, que havia ali uma ajuda, não é? Poxa, ele não consegue trabalhar, eles tinham que ajudar os familiares, a família, eles tinham que ajudar para levar no médico, eles tinham que ajudar de várias maneiras aquele homem. E com o passar do tempo, quando você ajuda muito tempo uma pessoa, a tendência é o que acontecer? Seja sincero, se cansar. Só que Deus me mostrou aqui, por que esses homens não se cansaram, né? Não tinha modernidade como hoje. Hoje tem cadeira, hoje tem algumas cadeiras elétricas, hoje tem rampa, não é, para se subir. Era algo muito difícil mesmo. Imagina então naquela época, quanto trabalho aquele homem tinha, estava dando aos seus amigos. E hoje eu estou chamando esses homens de provocadores de milagres. Levanta a sua mão e diga, eu sou um provocador de milagres. Então há pessoas que estão assim, com paralisia em suas vidas. Na realidade, quando eu paro para pensar as situações que têm acontecido à minha volta, pessoas que Deus tem colocado no meu caminho, você vê literalmente pessoas em N situações, em várias áreas da vida delas com paralisia, precisando, e elas chamam até você para dentro da sua dor, só que você só vai entrar na dor do outro, e vai saber que Deus quer te usar para provocar um milagre, se você sentir a dor do outro. Se você realmente se envolver com aquilo, não apenas num momento de emoção, não é? Mas você entender, se essa pessoa chegou até a mim, é porque Deus, Ele quer me usar para um propósito. Deus quer operar milagres na vida dessa pessoa, e eu vou provocar o milagre na vida dela, não é? E esses homens, eles não desistiram, eles não se entregaram ao cansaço. Eles não olharam, não é? Mas se eu continuar ajudando, sempre eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, né? Mas eles não olharam para nada disso. E existem pessoas assim à nossa volta, com paralisia em suas vidas, algumas atrofiando em sua fé, não é?
como foi ministrado hoje pela manhã, se não vigiarmos, somos enganados, damos lugar à apostasia e tantas coisas aí que estão aí no mundo, não é? Existem pessoas assim dando desculpa para as suas acomodações, é real isso. Outras estão paralíticas em sua fé, mas não é o desejo delas na realidade. Talvez seja a situação de alguns aqui hoje. Pastora, mas eu oro muito, eu tenho orado muito, mas as coisas não saem do lugar. Isso é o quê? Isso é uma paralisia. Eu oro, pastora, mas as coisas não saem do lugar. Levanta a sua mão que o Senhor mandou te dizer isso aqui. E isso é hoje, tá? Nós vamos orar e você precisa entrar na presença do Senhor com fé. Hoje, em nome de Jesus, eu declaro que essa situação na sua vida vai sair do lugar. Você crê nisso? Em nome de Jesus, vai sair do lugar. Por que, pastora, que você declara isso com tanta fé? Porque Jesus, o milagre aconteceu para aquele homem, porque Jesus estava presente na casa. E Jesus está presente aqui hoje. Nós estamos aqui por causa dele. E se ele está presente, a sua vida vai se movimentar. Se ele está presente, o milagre vai acontecer. Se ele está presente, vai haver um novo ciclo, um novo tempo e uma nova história. O diabo odeia quando escuta alguém na casa do Senhor falando sobre isso, que haverá um novo ciclo, uma nova história, um novo tempo. O diabo não gosta, porque o diabo gosta do que está lá atrás. Ele gosta do passado, porque ele não conhece o nosso futuro. O nosso passado ele conhece, então ele fica trazendo à nossa memória, não as vitórias que Deus nos deu no passado, mas ele fica trazendo à nossa memória as derrotas. Então quando você abre a sua boca e declara, eu creio que haverá para a minha vida um novo tempo, um novo ciclo, a minha vida vai se movimentar, porque o meu Deus é um Deus de movimento. Deus, quando viu a terra estava um caos, a terra estava sem forma e vazia, mas a Bíblia diz que havia o Espírito de Deus se movimentava sobre a face do abismo. E aonde o Espírito de Deus se movimenta, meu irmão, a desorganização, o caos, tem que dar lugar, não é, à vida de Deus. Tem que dar lugar ao novo de Deus, tem que dar lugar a milagres de Deus. Então ali o Senhor, Ele não aceita ver uma pessoa com a vida paralisada e vai entrar de qualquer maneira e sair da presença dEle do mesmo modo, não. Então só precisa da sua fé, porque Deus não aceita nada na nossa vida paralisado. É você que tem que tomar posse da sua fé, declarar ela, tomar posse e viver em nome de Jesus. E declarar, a minha vida vai se movimentar. Levanta a sua mão, feche seus olhos e diga isso. A minha vida, pastor, a minha vida não está parada não. Mas Deus diz também que quer trazer um novo ciclo de movimento. Uma pressão maior, querido. Algo mais forte, algo mais rápido. Com Deus não fica só no mesmo, sempre aquele movimento ali. Não, Deus tem coisa nova. O nosso Deus tem coisas novas. E Ele diz, eis que eu estou fazendo coisa nova ainda, você não percebeu? Abra seus olhos espirituais e perceba o que o Deus da sua vida, de nossas vidas, está fazendo nessa noite. Então, querido, declare em nome de Jesus, eu entrarei. Não fala que vai entrar, não, diga assim, eu já estou entrando, porque é a partir da nossa oração hoje. Diga, eu estou entrando no novo ciclo, no novo tempo de Deus para a minha vida. Faz assim, o que passou, passou. Eu estou entrando no novo ciclo de Deus para a minha vida. E se você crê, glorifica Ele, exalta Ele, aplauda Ele, porque Ele é fiel. Aleluia! 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 E esses homens, eles não estão aqui na Bíblia por acaso, não. Eles estão aqui hoje para edificar a nossa fé. Eles tinham um nível de compromisso tão grande, foi isso aqui que Deus falou. Eles tinham um nível de compromisso tão grande que a ponto deles não se cansarem de fazer o bem. Espera aí. O Espírito Santo estava compartilhando comigo, né? Quando eles souberam, como todo mundo soube, o Jesus está de novo em Cafarnaum. É agora. Da última vez a gente não conseguiu levar nosso amigo a tempo. É agora.
É agora que nós vamos fazer o nosso amigo ser abençoado. Chegaram na casa do amigo, mas como uma pessoa, não é, com a sua deficiência, faz tudo devagar, não deu tempo de chegar tão cedo. Mas eu creio que eles ficaram ali, não, gente, vai valer a pena? Não vai dar tempo, gente, ainda tem que trocar de roupa. Espera aí, um pegou o sapato, o outro pegou a blusa, o outro já foi ligando o chuveiro. Nós vamos fazer qualquer coisa, mas você vai andar, sua vida vai andar, você vai viver um tempo novo na sua vida. Nós estamos aqui para isso, injetando fé, porque quando a pessoa ela está num problema há muito tempo, ela já vai acabando se acostumando, e chega alguém motivado, se aquela pessoa não manter a motivação, acaba se desanimando. Mas eles ficaram, não, eu creio que ele estava assim, né, ai, deixa isso para lá, da outra vez nós não conseguimos, né, entrar, não chegamos a tempo, agora vai ser assim de novo. Não, vamos lá, você vai conseguir o seu milagre, nós vamos te ajudar. E aí chegaram lá, eles tinham um nível de compromisso tão grande, uma aliança tão firme, por isso que o Senhor diz, firma bem, porque transbordarás. Uma aliança tão firme com o amigo, que foram até o final, para ver o milagre do amigo. E Deus te chama hoje, diga para o irmão que está do teu lado, Deus te chama hoje, para você ter esse nível de compromisso com Deus, com sua casa, com sua família, com seu ministério tão grande, e diga assim para o teu irmão, e no final, você vai ver o seu milagre, você vai provocar o milagre, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E o Senhor diz para nós hoje, igreja, este é um tempo de exercitarmos a nossa fé. E o Senhor, sabe o que você tem que fazer durante a sua semana, meu irmão? Eu tenho dito isso aqui. Não me importa, eu quero chegar com um grande número lá no céu, quando o Senhor me chamar. Mas, uma coisa eu digo, quando apresentar as almas dos santos que o Senhor colocou na nossa responsabilidade, eu não quero ser cobrada a Deus de omissão, não quero ser cobrada a Deus de acomodação. Você não orou, você não lutou, você não aconselhou, você não direcionou, eu não quero nada disso. Então eu tenho dito isso aqui, eu estou falando isso para você entender onde eu quero chegar. Eu tenho dito isso aqui, vigia. Muita coisa que nós estamos falando, que principalmente os profetas têm falado aqui, que não só eu, mas quem está subindo, seja os cultos que for, tem falado. Toma para a sua vida, não deixa entrar para um ouvido e sair para o outro não. A Bíblia diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ninguém está aqui em cima falando abobrinha não, são homens e mulheres de Deus que Deus tem colocado. Vigia, vigia e ora, porque se você não escutar, você vai para a sua casa, e isso não é só com você não, é comigo também. Nós recebemos enxurradas desse tempo de acúmulo, não é? De malignidade nos ares, aquilo que você escuta, aquilo que você vê, é o tempo todo o inimigo colocando laços no nosso caminho, não é? Então vigie o seu modo que você está servindo ao Senhor, porque Deus te chamou para ser um provocador de milagres. Não deixa o diabo estar rindo da sua cara, não deixa o diabo, não fica ouvindo tudo que o diabo diz, não. Consolida a sua fé, consolida na palavra do Senhor, coloca a sua Bíblia do lado da sua cabeceira. Na minha casa é Bíblia espalhada para tudo quanto é lado, tem Bíblia espalhada o tempo todo, eu estou olhando a palavra, eu estou ouvindo Deus, eu deito com louvor e levanto com louvor, sabe por causa de quê? E eu tenho visto muita diferença, não só da palavra, mas da adoração também, porque toda hora é uma flecha, toda hora é uma mentira do diabo, e Deus está falando comigo, se esvazia de você, se enche de mim, para você não ser infiel à visão celestial, porque eu tenho um plano para a sua vida, eu tenho um plano para o ministério, eu tenho um plano para as minhas ovelhas. Não se perca, eu estou te dando uma palavra aqui, porque você é um provocador de milagres. Você não está aqui, não pensa que eu estou aqui para massagear o teu ego, que Deus vai fazer milagre, vai fazer sim, mas o interesse de Deus é que você seja um provocador do milagre. Aqui você tem que se ver como os 4 amigos, não tem que se ver como paralítico não. Aqui você tem que se ver como aquele que persistiu, que não se cansou, como Paulo disse aos Gálatas, eu não vou me cansar de fazer o bem, mas A, B e C está cansando do meu lado. Meu irmão, numa guerra é assim, pessoas vão cair
projeto é santo, se é a igreja do Senhor Jesus, se é ganhar almas, se não é viver uma vida de pecado, nós não estamos aqui em cima com a nossa vida com imundícia, não. Valoriza o que Deus tem colocado na sua vida. Meu esposo é um homem de uma mulher só, eu também tenho um marido só, e o ministério que nós temos colocado aqui, temos auxiliado para levar o mesmo tipo de vida santa em Deus. Então você valoriza, porque nós estamos orando pela sua vida. Estamos orando pela sua vida. Se coloque nesse tempo como um provocador de milagres. Deus te chama para você provocar milagres, mas você precisa, alguns literalmente estão como este homem, precisam se levantar, e tem pessoas para te ajudar você a se levantar. Se levanta, se erga em Deus, para viver o seu milagre. Amém, querido? Eu vou fechar aqui, ó. Levanta a sua mão. Eu quero declarar em nome de Jesus que assim como aconteceu com aquele homem, vai estar acontecendo nessa noite. Você, quando se levantar aqui para orar, por favor, faça diferente hoje. Não vai lá beber água, não vai no banheiro não, dá uma seguradinha aí, mas faz isso profeticamente. Se levanta para orar e dizer: Senhor, eu me levanto para ser como estes homens, provocadores de milagre. E eu quero declarar que você vai sair daqui hoje com sua vida fluindo numa outra rotação, num outro nível de Deus, numa nova dimensão do Senhor, que o Senhor vai ampliar a sua visão em relação à sua casa, à sua família, à santidade de Deus lá. Querido, em nome de Jesus, se você quiser agradar todo mundo, você não vai manter os princípios do céu. Em nome de Jesus, não fique preocupado com a sua reputação, não fique preocupado com aquilo que as pessoas dizem de você. Fique preocupado se você está tendo uma vida reta diante de Deus, se você está agradando o Espírito Santo, porque é isso que vai contar, querido, é isso que vai trazer vitória para as nossas vidas aqui na terra e um dia no céu. Então o Senhor chama a tua atenção, não é para você se cansar não. Não olha para o nada e vê alguém dando mau exemplo, eu vou seguir o mau exemplo. Siga quem está perseverando, siga quem está buscando ao Senhor. E eu tenho glorificado ao Senhor, porque Deus está fazendo de cada um de nós, nesse tempo, um grande exército. Deus está colocando cada um no seu devido lugar, no seu chamado. Deus tem levantado novos obreiros para essa casa, novos intercessores. Glória a Deus pela intercessão dessa casa. Essa semana que passou, nós não deixamos de ir um dia no monte com pessoas orando, Deus dando palavra, nos levantando, nos animando, profetizando, querido. Os céus abertos. Agora só, porque no momento do firma bem, é a parte difícil. Mas todos querem viver o transbordar. Mas só vai viver o transbordar quem estiver firme. E bem firme. Então o Senhor diz: levanta, se firma. E outra coisa que Jesus realizou na vida do homem, por causa dos amigos, ele era totalmente dependente, e ele saiu livre de toda a dependência. Eu sei que você está passando por algum momento de muita dependência. Eu estou esperando, eu estou aguardando, eu estou dependendo. Eu estou esperando, eu estou aguardando, eu estou dependendo. Mas chega uma hora que Jesus diz: chega da dependência, eu te coloco em liberdade. Agora você vai viver o que eu te prometi, uma vida justa que eu tenho prometido para você. Aguarda um pouco mais, persevera, persevera, porque o milagre do Senhor está chegando na tua vida. Deus vai te dar liberdade. Levanta a tua mão e diga isso: Deus vai me dar liberdade. Onde hoje eu me encontro em aperto, Deus vai me dar liberdade. Ora sempre ao Senhor. Ora, a sua pastora faz isso. E aqueles que eu ensinei, eu tenho certeza que também fazem. E se não estão fazendo, vão lembrar hoje. Ora sempre ao Senhor: Senhor, guarda as motivações do meu coração, porque eu quero fazer em prol do seu reino, Senhor. Eu quero fazer em prol do seu reino, porque quando algo é tomado, pessoas que não fazem com motivação, quando algo é tomado de si, elas ficam em crise, elas não conseguem permanecer firme. Meu irmão, se você está servindo ao Senhor com todo o teu coração, você vai estar firme na casa de Deus. Ou você está seguindo só o seu ministério para aparecer? Você está servindo a Jesus. Você vem nessa casa, é por Jesus. Não é porque alguém não te colocou lá no obreiro, ou no intercessor, ou aqui no púlpito, ou no quadro de levita, não. Você está servindo a Jesus porque você é um adorador. Lembra disso. Permanece fiel. E eu quero glorificar o Senhor, e eu quero que você dê um aplauso. Toda sexta-feira à tarde,
Toda sexta-feira à tarde está aqui com a intercessão. Pastora Nelza e pastor Jorge, fica de pé, pastor. Estão aqui. Isso já tem umas 4 semanas. O sol quente de 3 horas. Eles chegam aqui, ligam os instrumentos. E eu falei assim, pastores, nós temos um desafio. Todas as famílias da igreja precisam estar em cobertura. Desde as crianças, até o nome das crianças, até o mais novo, estão aqui. Toda sexta-feira nós estamos aqui orando, no mínimo 1 hora, consagrando a vida de cada um para o Senhor firmar bem, para o Senhor firmar bem. Você tem recebido vitórias? É por conta da sua oração, do seu posicionamento, mas é por conta também de colunas que o Senhor tem firmado na casa dele, para se colocar na brecha. Juntamente com ele está aqui a intercessão da casa do Senhor. Eu não vou citar nome, porque toda glória e toda honra seja dada ao Senhor, mas eu quero que você aplauda pela vida dos profetas, que tem clamado, que tem orado, que tem buscado ao Senhor, porque Deus fará, meu irmão, maravilhas em nossas vidas, e já está fazendo. Qual é o segredo desses homens, pastora? Não se cansaram de fazer o bem. Não se cansaram de fazer o bem. Pastora, eu fiz o bem, mas me ignoraram. Não se preocuparam. Sabe o que Deus falou comigo? Não se preocupe, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. O bem volta para você. O bem que você faz, se não for bem recebido, volta para você. Continua fazendo o bem. Jesus está preparando, aleluia. Eu termino com Gênesis 26, 6, só vou dizer. Sara falou assim, porque nós temos um Deus que é o nosso motivador maior, Ele é o provocador de milagres. Sara diz assim, Gênesis 21, 6, Deus me deu motivos para sorrir. Deus provocou os milagres na vida de Sara. Deus deu motivos a ela para sorrir. E o Senhor disse isso. Fecha os seus olhos, por favor. Igreja, se hoje é o nosso tempo de chorar, vamos chorar. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que leva a preciosa semente, andando, chorando, voltará sem dúvida com seus feixes na mão. Mas o dia de sorrir também chegará. O dia de Sara chegou. O dia de Sara chegou. Ela viu o filho nos braços. E você vai ver o filho que você pede ao Senhor. Aquilo que está, o teu sonho que está dentro de você. O dia de sorrir vai chegar. Sara falou, o meu Deus me deu motivos de sorrir. E o dia de sorrir chegará. Fique de pé. Se levanta agora para dizer, eu entro, Senhor, em um novo ciclo. E se você está disposto a não ser mais um que olha para trás, porque nós temos uma cidade para conquistar, nós temos uma terra, nós temos famílias, nós temos homens, temos mulheres, temos jovens, temos adolescentes, e Deus conta com você. É dia após dia, é chegando no campo, às vezes vendo a terra, só a terra. E quando eu chego aqui, querido, o Senhor sempre fala comigo, as sementes estão todas no campo, porque eu tenho visto a sua semeadura. E eu, meu irmão, eu celebro como se eu já estivesse vendo a semeadura, porque eu só ficaria assim se eu não tivesse semente. Se eu estivesse dentro de casa prostrada vendo a Babilônia, não é? Deixa a Babilônia para lá, meu irmão, em nome de Jesus, você é cristão, não é? Já começou? Aí amanhã vai começar a Babilônia. Você acredita que tem crente falando isso? Misericórdia. Deixa quem é da Babilônia ficar na Babilônia, meu irmão. Babilônia é confusão. Deus destruiu a Babilônia. Você quer ser destruído por Deus? Não é? Mas não perca tempo com Babilônia, ou sei lá o que está dando, não é? Perca tempo com Deus, com a palavra do Senhor. Não tem nada para fazer, não vai vir para a igreja. Pastora, meu sentimento está bom, não quero governar. Vai, pega seus folhetos, vai lá para a praça evangelizar alguém. Para lá, conversa com um, com outro, como nós fizemos agora na sexta-feira. Leva Jesus, mas movimenta a sua vida. Os jovens, está aqui no sábado, eu senti falta de jovens, eu falei, aonde estão esses jovens que não estão aqui hoje, ouvindo uma palavra tão poderosa, apesar que também tinha bastante também, mas eu conto, eu olho, quem está e quem não está, e eu penso, meu Deus, por que não está aqui sendo instruído na palavra,
sendo adestrado para esse tempo, não é? Para vencer, para romper. Por que não está aqui na casa do Senhor, que é o lugar certo? Então, não gaste seu tempo, não fique com a sua mente em vão. Encha a sua mente de Deus, porque você é um provocador de milagres. E eu quero que você aponte assim, ó. Você vai fazer uma pressãozinha assim no ombro do seu irmão. Diga assim: eu vou provocar milagres. E você vai ver. Você verá, não é? Quem viver, verá. E eu creio que você vai estar vivo para a glória do Senhor, amém? Fecha seus olhos. Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor. Eu queria que você orasse junto nessa noite com o seu irmão. Pode começar a orar. Ora para que Deus use tanto você como seu irmão como um provocador de milagres. Essa é a motivação certa, né, Jonathan? Você é um ícone para essa geração. Você tem que botar isso na sua cabeça. Deus me escolheu desde o ventre da minha mãe. E o inimigo pode tentar fazer tudo, mas eu sou exemplo para essa geração. E eu vou perseverar em nome de Jesus. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Deixa o fogo de Deus descer aí agora. Ele é a majestade santa. Eles vão cantar alto, mas eu quero que você já ore. Não precisa esperar não, pode começar a orar. Ore e peça a Deus: Deus, é o meu milagre que eu preciso hoje. O Senhor falou que eu ia me levantar e sair daqui hoje, no novo ciclo, no novo tempo de vida. Fecha seus olhos e ora. Deixa a glória cair, deixa a glória cair sobre tua vida. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Ó Deus, em nome de Jesus, não nos deixe, Pai, desanimar de fazer o bem. A tua palavra diz que o Senhor andava, o nosso mestre andava por toda parte fazendo o bem. Nós vamos fazer o bem na nossa casa, vamos fazer o bem no nosso trabalho, vamos fazer o bem na nossa escola, vamos fazer o bem nas redes sociais, vamos fazer o bem, Senhor, na nossa igreja, vamos fazer o bem para os da nossa família, porque nós somos teus. E como Jesus, que andou por toda parte fazendo o bem, assim nós, os filhos, faremos, Senhor. E eu declaro, Senhor, apenas como uma profeta, como um canal, Senhor, porque quem fala é o Senhor. Eu declaro em teu nome, Jesus, que hoje entra, Pai, sobre a vida dos teus filhos, um novo ciclo, a velocidade, meu Deus, que o Senhor tem determinado, um novo ciclo, Senhor, um novo tempo para a vida dos teus servos, em nome de Jesus. Nós estamos, Pai, no 3º ano do mês, e esse ano é profético, porque é o 3. Os 3 estão em aliança conosco. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Diz amém. Levanta a sua mão agora para o alto. Começa a aplaudir ao Senhor. Começa a celebrar. Deus, muito obrigado, Senhor, por este domingo. Oh!